Bem, mais uma vez eu quero cumprimentá-los com boa noite, com a paz do Senhor Jesus. Esse é o testemunho, do impossível, que tornou possível na vida do Felipe. A mãe dele já deu testemunho, glória a Deus. Agora o Felipe vai dar o testemunho dele, vai falar, glória a Deus, para a glória do nome do Senhor. Nós exultamos no Senhor, Glória a Deus, aleluia, porque o nosso Deus é grandioso. E tudo que aconteceu porque Deus estava em nossa frente, porque Deus é o Deus do impossível, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então agora, Felipe vai dar o testemunho dele, vai falar para a glória do nome do Senhor e também para a edificação, da fé de muitos que estão com problemas impossíveis, poderão exercitar a sua fé em Cristo Jesus através do testemunho de Felipe. Com você, Felipe. Boa noite, a paz do Senhor. Eu sou o irmão Felipe e o testemunho que eu tenho que contar nessa noite quando eu tinha 6 anos de idade, eu estava no Monte Caminhoeira, juntamente com a minha pastora Maria da Penha e minha mãe, a Levi, que já testemunhou. E Deus usou minha pastora para falar comigo que Satanás tinha uma cadeira de rodas preparada para mim, mas que não era plano de Deus eu sentar nessa cadeira, que eu só sentaria nela, que assim que eu assumir na minha maioridade e eu me desviando dos caminhos dele, Deus me permitiria sentar nessa cadeira. E o tempo se passou, eu esqueci dessa profecia porque eu achava que ela não iria se cumprir. E quando eu assumi a minha maioridade, eu me desviei dos caminhos de Deus. E foi um período curto, que eu gastei toda a minha herança, curti um mundão, mas o tempo que Deus me deu para puxar minha corda foi muito pouco. E no final de maio de 2015, eu fui diagnosticado com um tumor cerebral, chamado craniofaringioma. Esse tumor é raro na fase adulta, ele costuma explodir geralmente em crianças ou idosos. E assim que eu descobri o tumor, a minha primeira reação foi abafar. Eu não queria que viesse à tona, só que eu saberia disso seria minha esposa, porque eu achava que ia ser tudo muito simples. Eu iria no hospital, o médico ia tirar o tumor da minha cabeça e pronto. Eu ia sair pulando e alegre do hospital. Mas não foi isso que aconteceu. Logo veio à tona, minha mãe descobriu e passou para a minha pastora e nós viemos a conversar. Eu pedi à pastora que eu queria conversar com ela para poder estar voltando para os caminhos do Senhor. E assim eu fiz. Mas eu voltei para a casa do Senhor e um mês depois eu comecei a faltar cultos para ir para o cinema, faltar cultos para ficar jogando bola o dia inteiro. E quando dava hora de ir para a igreja, eu simplesmente entrava e não comparecia aos cultos. Só ia para a igreja quando eu queria. E assim que eu voltei para os caminhos do Senhor, as dores que eu estava sentindo, elas melhoraram instantaneamente. E assim, eu achei que eu estava curado. E dei lugar à minha carne e comecei a falcatruar o Senhor. Só que bobeira da minha parte fazer isso, porque as dores voltaram piores. E eu comecei a perder a visão. E no final de 2016, minha mãe já tinha sido orientada pela minha pastora Maria da Penha para assim que eu passasse mal, era para ela me levar para o Hospital Souza Aguiar, que é onde eu fazia acompanhamento e estava esperando a cirurgia. E assim foi feito. No dia 11 de dezembro de 2016 eu passei mal, estava passando mal em casa. Minha esposa entrou em contato com minha mãe e ela me levou para o Souza Aguiar. Entrou em contato com o irmão Douglas e ele passou todas as coordenadas para ela do que fazer ao chegar ao hospital. Nós chegamos na madrugada do dia 12 de dezembro e tivemos que esperar a madrugada inteira na sala verde,
porque não tinha nenhum neurocirurgião de plantão. No dia seguinte, pela manhã, o Dr. César chegou na sala verde e passou uma tomografia para mim poder fazer. E nessa tomografia ele viu que o craniofaringioma, o tumor, já estava muito grande. E ele falou para minha mãe que não sabia como eu estava lúcido, como eu poderia estar em pé e falando com um tumor daquele tamanho. E ele falou para minha mãe que esse tumor eu já tinha desde que eu nasci. Foi aí que minha mãe entendeu que o tumor sempre esteve lá, mas ele nunca ia aparecer se eu me desviasse dos caminhos de Deus. Ele só estourou porque eu me desviei dos caminhos de Deus. E aí o Dr. César falou para minha mãe que ela tinha a opção de me levar para casa e ficar esperando a cirurgia, ou me deixar lá, já internado, aguardando a cirurgia. E minha mãe optou por me deixar no hospital. E assim começou a saga Souza Aguiar. Eu fiquei só uma semana sozinho no Souza Aguiar. Depois de uma semana, os sintomas começaram a aumentar, eu comecei a perder a lucidez, minha visão começou a ficar muito turva, e aí eu ganhei direito ao acompanhante. E a partir desse momento, minha pastora selecionou uma equipe para ficar comigo no hospital. De graça, né? De graça, sem pagar nada. Para ficar comigo no hospital e também para tomar conta da minha filha, que tinha 6 meses na época, quando minha esposa ou minha mãe ou minha irmã não pudesse ficar com minha filha em casa. E eu tive que esperar todo o processo do final de ano, de festa de final de ano, para poder a cirurgia ser marcada. Durante todo esse período, todos os dias, minha pastora me visitava. Todos os dias ela estava lá. E no começo de janeiro começou a se fazer exames para poder marcar a cirurgia. Só que nesse meio tempo minha visão foi piorando muito, eu já não enxergava mais nada. Tinha dias que estava durante o dia, eu perguntava se estava à noite para quem estava comigo, porque eu não estava enxergando, porque estava tudo escuro. E eu lembro que quando estava bem próximo à cirurgia, um dia de visita, minha pastora estava lá e ela falou comigo, porque eu só reconhecia as pessoas pela voz. Eu não estava enxergando, então eu só reconhecia as pessoas pela voz. E ela falou comigo: irmão Felipe, eu vou orar por você e passar o óleo ungido nos seus olhos. E assim ela fez. E quando ela acabou a oração, quando ela estava indo embora, eu já pude vê-la saindo da enfermaria. A visão já foi melhorando muito. E os médicos sempre determinavam dias para a cirurgia. O médico que mais me acompanhou durante a primeira enfermaria foi o Dr. Samir. Ele sempre deixou claro que eu podia entrar na cirurgia vivo e sair morto, entrar enxergando e sair cego, entrar andando e sair numa cadeira de rodas. E no dia 19 de janeiro foi realizada a cirurgia, mas antes da cirurgia ser feita, minha pastora chegou lá às 6 horas da manhã para realizar o meu lava-pés. Eu me lembro muito bem de tudo isso. Ela subiu para a enfermaria, ela realizou o meu lava-pés, esteve comigo até o enfermeiro me buscar e me levou até a sala da pré-anestesia, até a porta. E aí eu me despedi dela e da minha mãe. E na sala da pré-anestesia eu fiquei um bom tempo lá esperando. E nesse momento que eu fiquei lá esperando, eu sempre ficava focando, louvando os hinos das harpas, porque antes de me despedir da pastora, ela falou assim para mim: fica ligado, meu filho. E eu procurei ficar ligado durante todo esse tempo de espera, louvando os hinos das harpas, principalmente o louvor número 7, que é o Cristo do Coração. E por volta de 10 horas, 10 e meia, o Dr. Samir chegou na sala de pré-anestesia e falou que já estava próximo da hora da cirurgia começar. E eu fiquei ali esperando. Quando mais tarde ele chegou com outro profissional e me levaram para o centro cirúrgico. Nós subimos para o centro cirúrgico e eu lembro muito bem de tudo. Eles me colocaram na cama, né, para fazer cirurgia.
prenderam as minhas mãos e o médico auxiliar colocou a máscara no meu rosto e falou: você vai cheirando essa fumaça que ela vai te anestesiar e você vai apagar. E foi a última coisa que eu me lembro. Depois eu só me lembro quando eu acordei, já no dia que eu lembrei da profecia, pós a DVP. Porque eu precisei colocar uma DVP por causa do meu estado de hidrocefalia. Eu fiquei com uma hidrocefalia, o que me debilitou muito. Eu estava inconsciente, e eu precisei colocar essa DVP para drenar a água que tinha no meu cérebro, para eu voltar à consciência, para eu voltar ao meu estado normal, porque eu estava com um comportamento muito alterado. E no primeiro dia após essa DVP, eu estava na enfermaria com minha mãe, e eu falei com ela: mãe, a senhora lembra da profecia? Ela perguntou: que profecia? Eu falei: é da cadeira de rodas, a que Deus usou a pastora para falar que se eu me desviasse dos caminhos dele, eu iria sentar numa cadeira de rodas, mas que não era plano dele, era plano de Satanás, mas que dependia de mim. E, infelizmente, eu me desviei dos caminhos do Senhor e eu sentei nessa cadeira de rodas por 1 ano e 2 meses. E agora eu vou passar para minha esposa, para ela explicar mais a parte médica do caso. Eu sou os irmãos da Paz do Senhor Jesus, boa noite. Como a minha sogra já começou a falar, foram 12 horas de cirurgia, a primeira cirurgia que o irmão Felipe fez. E após a cirurgia, ele já saiu totalmente entubado, foi para o CTI. A princípio, como o Dr. Samir falou para ela, ele ficaria 72 horas entubado. E após, eles começariam a tirar o sedativo dele, tirar o tubo dele, para ver como ele iria reagir. Só que a primeira intubação dele, eles tiraram o tubo com 13 dias. Eles tentaram entubar ele com 13 dias, porque se passasse de 15 dias, eles teriam que fazer uma traqueostomia nele. E eles conseguiram tirar o tubo, ele começou a reagir bem, só que ele começou a ter febre alta, calafrios, e eles diagnosticaram ele com sepse e meningite. Ele teve sepse e meningite ao mesmo tempo. E 3 dias depois que eles tiraram o tubo dele, nós chegamos ao CTI para visitar, só entravam 2 pessoas por vez. Nesse dia subiu eu e minha sogra, e quando nós chegamos no CTI, ele não estava lá. Um enfermeiro recebeu a gente na entrada do CTI e falou que ele havia sido levado para o centro cirúrgico. Ele não sabia o porquê, não sabia o que tinha acontecido. Quando nós chegamos na frente da antessala do centro cirúrgico, um dos médicos dele estava na portinha e eu consegui falar com ele. E ele falou que ele estava com uma fístula licórica na cabeça e eles precisaram abrir para poder fazer a correção dessa fístula, porque o líquor estava vazando por essa fístula e foi o que causou a meningite nele. Foram mais 6 ou 8 horas de cirurgia, não me recordo exatamente o tempo. E quando ele saiu do centro cirúrgico, ele saiu novamente todo entubado, com um dobro de medicações da primeira cirurgia e saiu com uma DVE para poder drenar a água do cérebro dele. Ele ficou mais 12 dias entubado. Durante esses 12 dias, nenhum médico dava vida para ele. Quando ele saiu dessa segunda cirurgia, que ela foi realizada quando ele já estava no CTI, eu pude entrar no CTI para poder conversar com a médica, porque nós não tínhamos conseguido ver ele. E eu perguntei para ela como é que ele estava, o que tinha acontecido, porque a gente não sabia de nada. Quando nós chegamos lá, ele já não estava lá. E ela falou para mim exatamente assim: olha, ele é novo, a gente tem que esperar, porque a gente agora não pode fazer mais nada. E assim nós esperamos, e os dias foram passando, e a infecção dele eles foram conseguindo combater aos poucos, até que eles conseguiram destubar ele mais uma vez. Aos poucos ele foi voltando a se alimentar dentro do próprio CTI, e até que ele recebeu a alta do CTI e foi para a enfermaria. Na enfermaria, o líquor ele ainda vazava pela cabeça dele, pela cicatriz da cirurgia dele, e eles cogitaram a hipótese de uma terceira cirurgia. Só que o quadro dele já era um quadro muito grave, então uma terceira cirurgia naquele momento seria muito arriscado. Então eles optaram por dar um medicamento a ele e dar uns pontos aonde estava vazando o líquor. E ali resolveu, o vazamento do líquor resolveu.
Logo depois ele teve alta para casa, nós viemos para casa. Ele não ficou muito tempo em casa, porque ele tinha revisão semanalmente. Nós moramos em São Gonçalo, o Hospital Sousa Aguiar, como todo mundo sabe, é no centro do Rio. Ele tinha revisão semanalmente. E na segunda semana de revisão dele, ele fez um Doppler da perna e foi constatado que ele estava com trombose. Ele teve que reinternar para tratar a trombose. Só que, como ele já explicou, ele tinha lapsos de comportamento. Às vezes ele estava bem, às vezes ele estava agressivo, às vezes ele estava desnorteado. E a gente acabou comentando isso com um dos médicos dele e foi aqui que fizeram uma tomografia e constataram que ele estava com hidrocefalia. Foi a terceira cirurgia. Ele operou para colocar a válvula. Depois que ele colocou a válvula, ele saiu do centro cirúrgico, que foi o testemunho que ele deu, que ele lembrou da profecia que o Senhor falou para ele. Essa profecia ela se cumpriu, ele sentou na cadeira de rodas, não por planos do Senhor, mas foi por causa da própria desobediência dele. E um pouco tempo depois, ele teve alta novamente para casa, tomando medicamento em casa para trombose e com a DVP. Um pouco tempo depois, ele começou a vomitar bastante, vomitava constantemente. O abdômen dele começou a distender e ele começou novamente a ficar meio desnorteado, meio sem consciência, não sabendo o que ele estava fazendo. A gente achou que a DVP tinha entupido e não estava drenando a água do cérebro dele. E nós fomos com ele para a emergência novamente. Todas as vezes que nós fomos com ele na emergência, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, a nossa pastora estava com a gente em todo momento. Ficava sentada lá do lado de fora, aguardando na emergência do hospital. Todo momento ela estava ali auxiliando a gente. E dessa vez que nós fomos na emergência com ele, foi feita a tomografia do cérebro e constatou que a DVP na parte da cabeça estava funcionando normalmente. Só que eles bateram também uma tomografia da parte do abdômen. E lá foi constatado que estava com fluidos no estômago dele. E eles falaram para mim que eles iam colocar uma sonda nasogástrica para poder ver se aquela sonda tirava aqueles fluidos do estômago dele, do abdômen dele, para eles poderem ver melhor o que ia acontecer. Ele ficou na sala vermelha. Na sala vermelha não pode ficar ninguém. Eu vim em casa para poder pegar uns pertences para ele e quando eu voltei para o hospital, ele já estava dentro do centro cirúrgico. Ele foi levado às pressas para o centro cirúrgico para poder passar por uma cirurgia para desobstruir o intestino dele. A válvula, ela grudou no intestino dele e ela fez uma obstrução intestinal no intestino dele. E ali foram mais 5 ou 6 horas de cirurgia. Eu não consegui falar com os médicos naquele dia, eu tive que vir embora. E no dia seguinte eu voltei com minha sogra, voltei eu e minha sogra. E foi quando a gente conseguiu falar com o médico, conversar com o médico. Ele tinha aberto toda a barriga dele estava toda aberta, toda com ponto no caso, né? E os médicos explicaram, ele estava com uma sonda nasogástrica para poder retirar os fluidos do abdômen dele, do estômago dele. E ali ele ficou internado na cirurgia geral por 50 dias. Pouco tempo depois dessa cirurgia dele, abriram uns pontos na barriga dele. Esses pontos, quando eles abriram, eles começaram a sair uma secreção. A princípio começava a sair bem pouquinha secreção. Os médicos apertavam para espremer e saía uma quantidade bem pouquinha de secreção. Mas logo após, esses pontos abriram bastante e saía muita secreção mesmo. E depois os médicos falaram pra gente que aquilo que estava saindo pela barriga dele era fezes. O intestino dele estava com uma fístula também, teve uma fístula no intestino dele, e as fezes foram toda pro abdômen dele e elas saíam pela barriga, acima do umbigo. E ali ficou saindo durante muito tempo as fezes pela barriga dele, foi fechando aos poucos por segunda intenção, aquela ferida na barriga dele, aquele buraco na barriga dele. E ali ele teve outra infecção generalizada. O médico, quando ele conversou comigo, ele falou pra mim que ele não sabia me explicar como que ele estava vivo. Que o exame dele era tão ruim, mas tão ruim, que ele falou que ele não teve coragem de falar pra mim que ele iria morrer. Mas no dia da alta dele, ele falou pra mim que ele não sabia como ele estava saindo dali com vida. E ele teve alta da cirurgia geral, uma parte da barriga dele ainda veio para casa aberta, bem pouquinho, mas ainda veio para casa aberta. E ali foi fechando por segunda intenção e ele veio para casa. Ainda veio para casa vomitando um pouco. Nós procuramos
um médico para poder fazer uma endoscopia, para ver se não era algo no estômago dele, pela quantidade de antibiótico que ele tomou, pela quantidade de remédio que ele tomou, mas não tinha nada no estômago dele. Ele continuou em casa, continuou vomitando um pouco, e até que um dia ele começou a dar febre, começou a ficar meio desnorteado, o nível de consciência dele abaixou, e nós levamos ele para o hospital novamente. Nós fomos para o hospital novamente, a nossa pastora, ela ficou com a nossa filha, que na época era bebê ainda, ela ficou com a nossa filha, eu fui com ele para emergência, minha sogra no dia ela estava trabalhando. E antes de ir para o hospital, eu entrei em contato com a esposa do Dr. Samir, e ele falou que era para levar ele direto para emergência e aguardar ele lá, que ele iria atender ele. Assim nós fizemos, e assim o Dr. Samir fez. Nós chegamos lá, o Dr. Samir pediu uma tomografia, bateu uma tomografia e falou para mim: olha, eu não vi nada demais, mas eu vou internar ele. Aí internou ele novamente. Ele já tinha feito um exame de sangue com cultura para poder ver se tinha alguma infecção na última vez que ele tinha ido no hospital. Só que por conta dos feriados atrasou um pouco a entrega do resultado. Aí coincidiu dele internar e o resultado sair na segunda-feira seguinte da internação dele. E eu peguei o resultado do exame de sangue, levei no posto médico, e quando os médicos viram, constatou que ele estava com outra infecção generalizada. Ele estava com infecção por estafilococcus, deu celulite no braço dele, celulite infecciosa, e ali ele internou novamente para poder fazer tratamento com antibiótico, para poder combater novamente essa infecção. Ele também fez reposição de cálcio nessa última internação dele, porque ele estava com os ossos do corpo muito prejudicados por conta de todo antibiótico, de toda a agressão que o corpo dele sofreu, que o organismo dele sofreu. E essa foi a última internação dele. Ele recebeu alta do hospital em setembro, foi a última internação dele, e para a honra e glória do nome do Senhor, hoje ele está aqui para poder contar e testemunhar para todo mundo as maravilhas, as vitórias e as bênçãos que o Senhor concedeu a todos nós. Amém. Então, isso daí é para fortalecimento da fé daqueles que estão com problemas impossíveis, que acham que Jesus não pode resolver, mas Jesus pode resolver, até mesmo quando os médicos não dão grande chance, né? Como essa, 100%, eles não davam nenhuma esperança, né? Eles só falavam para nós orarmos, porque eles não podiam, de maneira nenhuma, dar esperança de vida para Felipe. Aos momentos que o doutor Samir, esse homem é um homem íntegro, né? Um médico excelente, que ele estava residente, né? Residente, no último ano de residência. Último ano de residência lá no Souza Aguiar, mas esse médico, ele fez coisas maravilhosas, ele conversava, dava atenção, uma pessoa muito humilde. Às vezes as pessoas ficam preocupadas, achando assim, porque só hospital particular é que trata bem, mas esse hospital não é hospital público, né? Público, e teve respeito, deu atenção, né? Tratou muito bem, não só de Felipe, mas também de todos que iam visitar Felipe, como eu, a mãe, a esposa, e eu louvo o nome do Senhor pela vida dele, porque ele deu toda a honra e toda a glória para Deus. Em nenhum momento ele achou que eles iam conseguir tirar Felipe com vida da mesa de cirurgia. Amém? Então, esse testemunho é para a glória de Deus. Esse testemunho não está apresentando a mim, a mãe Noemi, biológica, nem a esposa, mas é exclusivamente o testemunho pela vida de Felipe. Ele está aqui com vida, graças a Deus. Passamos por esse momento difícil, mas aqui estamos exaltando e glorificando o nome do Senhor. Aqui, glória a Deus, ninguém está comprando testemunho, né? De maneira nenhuma, mas é a coisa verídica, está registrado no computador do Souza Aguiar, os médicos presentes, doutor Álvaro, doutor Guilherme, todos que participaram dessa cirurgia, e ele está aqui para a glória e honra do nome do Senhor. E nós exaltamos aqui unido, né? A família, glória a Deus, aqui presente, né? Todos, a casa de oração, família biológica, todos contribuíram
no nome santo do Senhor Jesus, orando, clamando, jejuando, pedindo a Deus para Deus restaurar a vida de Felipe. Amém? Então, terminamos aqui o testemunho de Felipe. Você que ouviu, você deixa seu like, glorifica o nome do Senhor, dá glória para Deus. Amém? Se você quiser compartilhar, você pode compartilhar, porque é um testemunho verdadeiro, né? Glória a Jesus. Você quer deixar seu telefone aqui? Pode ser. Fala aí. O telefone dele, o testemunho dele? 021 99600 9428. Isso, esse é um testemunho verdadeiro, não é comprado esse testemunho. Se você quiser conversar direto com ele, o telefone está aí, tá bom? Então, a paz de São Jesus, Deus abençoe e até breve, sempre glorificando e exaltando o nome do Senhor. Toda a honra e toda a glória para Deus, amém? E a paz de São Jesus, Deus abençoe, acrescenta a sua fé, quando você escutar esse testemunho, deixa o seu joinha, né? Compartilha, né, irmã Noemi? Que Deus abençoa, né? Mariane está ali com Eloá. Vem cá, Mariane, vem cá. Mariane também fez parte dessa maratona, né? Todo dia lá no hospital. Glória a Deus. Essa é a Mariane, que ficou com a Laura, né? Olha, Mariane. Agora tem a Eloá. Que Deus possa abençoar, né? Então, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, sua alegria. Deus fez esse milagre maravilhoso na vida de Felipe. A paz.